Repórter MT recebe hoje a juíza Amine Haddad Campos, que acabou de lançar recentemente a sua 15ª obra, com um tema bem complexo, né, doutora? Tudo bem? Tudo. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho desse trabalho. Esse é o livro, né? Está sendo lançado no mundo todo: Direitos Humanos, Multiculturalismo e Violência de Gênero contra as Mulheres. O título está em espanhol porque a editora está lançando as duas línguas mais lidas no mundo, no espanhol e no inglês. É uma obra realmente que vem para tratar sobre a violência de gênero contra as mulheres no mundo todo, um panorama multicultural da temática da violência contra as mulheres. Quando a gente fala em multiculturalismo, nós devemos compreender que todas as sociedades, elas detêm um modo de vida, uma forma cultural, né? Um costume de lidar com as questões. Isso influencia nos mais diversos aspectos da vida, inclusive na nossa legislação. Então o livro se propõe a observar o quanto essas culturas elas influenciam para legislações discriminatórias e para práticas discriminatórias. A violência de gênero é uma delas. Nós temos situações das mais diversas no mundo. Nós temos casamentos de menina a partir de 5 anos com homem de 30, 40 anos. Muito comum nos países árabes, inclusive na Índia. Nós temos as mais diversas situações de violência quando você tem a possibilidade, em alguns países, de entregar a filha como forma de pagamento. Acontece isso na África. Nós temos violência das mais diversas, até no direito de nascer. Algumas meninas, elas são descartadas, elas são abortadas. Nós temos seleções de embriões para que somente nasçam meninos. Isso é uma prática muito comum na China. Nós temos essa prática muito comum no Congo. E nós temos muitas clínicas de seleção do sexo no mundo inteiro, com a preferência pelo sexo masculino. E a pergunta que a gente tem que fazer é: por que isso existe? Que desqualificação é essa? Que pretensão é essa que nós temos em relação ao conceito do feminino? E por que isso se estabeleceu no mundo como um todo? Nós temos gradações de violência contra a mulher, mas em todos os países, em todos, nós temos níveis preocupantes de violência contra o feminino. E esse livro vem exatamente trazer o quanto a cultura, o quanto a problemática da cultura influencia nessa discriminação e nessa violência contra a mulher. Esse livro faz parte do seu estudo de tese de doutorado, né? E eu queria que a senhora comentasse quais são os fatores aqui no Brasil que estão umbilicalmente ligados a essa questão da violência contra a mulher. Bom, como eu disse no início, nós temos vários aspectos culturais. No Brasil, a apropriação do feminino e a comercialização do corpo da mulher é muito forte. Nós temos essa cultura da desqualificação do feminino. E nós percebemos isso nas mais diversas situações. Nós podemos ligar a televisão e nós vamos ver as modalidades de mídia, de propaganda, onde se encontra a figura do feminino. Isso passa uma mensagem que eu posso ter da forma que eu quiser e do jeito que eu quiser. Por isso os índices de estupros no Brasil é tão absurdo. Violência sexual, assédio sexual, a desqualificação no trabalho é tão forte no Brasil em relação ao feminino. Aqui nós temos estatística que há uma diferença salarial de até 30% nos maiores cargos em relação a homens e mulheres. Então é necessário pensar sobre isso, né? E o Brasil, infelizmente, ele é o 5º colocado em feminicídio no mundo, é o país das Américas, o 1º colocado no tráfico internacional de mulheres, ou seja, não estamos bem nos índices. E o que é preciso, o que é possível fazer, o que é preciso fazer para mudar essa conscientização, para reduzir esses índices? É muito importante, sem sombra de dúvida, conscientizar. Quando nós falamos em formação de pessoas, em desenvolvimento de pessoas, nós precisamos falar em educação. As escolas precisam estar preparadas para trabalhar essa temática do quanto a cultura pode influenciar, e basta a gente abrir os dicionários
os conceitos que nós temos para mulher e homem são conceitos desqualificados para o feminino e exaltadores para o masculino. Falar homem ou de homem para homem tem um valor muito significativo. Culturalmente, um valor efetivo daquilo que se considera o máximo da humanidade. E quando a gente tem a palavra mulher, nós temos desqualificações das mais diversas. O significado de mulher, o símbolo de mulher pode significar, inclusive, aquela que vive na rua, a mulher, né, fácil, aquela que já iniciou a atividade sexual. Isso eu não tenho quando eu tenho o conceito do masculino. E você percebe o conteúdo, por exemplo, da palavra vadio, é o homem que não quer trabalhar. Vadia, você já sabe o que significa. Então nós temos desqualificadores culturais que precisam ser modificados. Então, sem sombra de dúvida, a educação é o primeiro elemento para se trabalhar essas situações. É preciso que haja políticas públicas e políticas públicas sérias nisso. É preciso que o Estado invista, de fato, nessa conscientização. E isso, infelizmente, o Brasil não vem cumprindo. Tanto é que nós estamos com esses índices tão elevados de violência contra a mulher. Conforme o seu estudo, doutora, aqui no Brasil, a senhora acabou de citar, né, a situação do corpo feminino e tal, e nós mulheres aqui, nós podemos trabalhar, podemos dirigir, estudar, nos formar, escolher nossa profissão e conseguir ocupar o cargo que a gente consiga alcançar, não que a gente deseja, né? Mas as mulheres, elas podem se considerar livres, conforme esse estudo, nós podemos nos considerar livres, as mulheres do Brasil, ou não, conforme o estudo mundialmente, elas ainda estão, nós ainda estamos atrasadas, conforme a civilização. Muito atrasadas. As mulheres não são livres. Basta dizer que a carga de trabalho do feminino, quando trabalha fora do ambiente doméstico e posteriormente continua o trabalho no ambiente doméstico, já nos revela um certo desequilíbrio. E nós podemos dizer também que há tantos estigmas de espaços daquilo que se concebe como sendo feminino e daquilo que se concebe como sendo masculino, que as mulheres dificilmente conseguem entrar na vida pública. Se não for por concurso público, que é o meu caso, eu entrei por concurso público, ou seja, uma análise de capacidade. Né? Mas se for para concorrer, exemplo da política, nós temos muita dificuldade. Primeiro, porque elas não recebem dinheiro para fazer a campanha. São altamente discriminadas pelo visual do feminino. Tá? Nós sabemos que essa visualização desqualificada do feminino, quando a população recebe diariamente em sua casa um olhar do feminino despido, um olhar do feminino condicionado a sabão em pó, detergente, panelas, como é que esse ser humano vai votar numa mulher? Se ele culturalmente entende que aquele espaço não é do feminino. Dificilmente ele vai vencer isso, a não ser que haja uma política efetiva para desmistificar esses espaços e realmente apresentar o quanto que a mulher, o quanto que o feminino pode contribuir para o todo. Eu falo o seguinte, nós nascemos como? Nós nascemos pela cooperação igual, a mesma representação, nós temos dentro de nós o mesmo quantitativo genético, pai e mãe. Essa representação biológica tem um sentido muito forte. Poderíamos ser muito melhores se conseguíssemos, de fato, caminhar da mesma forma da representação da nossa genética. Ou seja, há muito para se aprender. O masculino constrói muito com o feminino e o feminino constrói muito com o masculino. Esse simbolismo, essa realidade, essa verdade pode estruturar uma sociedade muito mais equilibrada. Quando conseguirmos perceber, e isso precisa naturalmente de que haja compromisso público em efetivar políticas públicas que possam de fato cumprir com essa missão. Todos nós temos potência, todos nós temos qualidades para acrescentar. Então é muito
complexo lidar com essa exclusão. Quem tem a perder é a sociedade. Quem realmente vai sofrer toda a situação dessa desqualificação, desse desequilíbrio, é a própria sociedade. Eu falo sempre que nós pretendemos justiça, sempre. O tempo todo nós falamos desse valor de justiça, nós falamos da equidade, mas nós devemos pensar o que nós fazemos para contribuir de fato, né, nas nossas condutas, nas nossas realidades relacionais, na nossa sociedade, para alcançar essa equidade. Se nós temos lares tão desequilibrados, onde a mulher ela trabalha e continua só ela, quase que uma escravidão, fazendo absolutamente tudo, essa participação isolada, né? E inexistente do masculino, nesse compartilhar de tudo, dos deveres, dos direitos, da vida em si, ele leva a uma formação de desequilíbrio no próprio humano. E nós lidamos com esses índices de violência por quê? Se nós não conseguimos nem alcançar um equilíbrio nos nossos lares, como nós queremos pessoas, cidadãos equilibrados, que consigam realmente fazer e agir com justiça? Então é necessário que a gente possa pensar nisso, essa discriminação, essa violência contra o feminino, é a violência contra todos. A mulher porta no ventre a humanidade. A humanidade só é possível em decorrência disso, dessa verdade. Então é necessário que possamos de fato olhar o feminino com esse valor tão imprescindível para todos. Homens e mulheres vieram de onde? De um ventre de uma mulher. A humanidade só se torna possível com esse valor máximo. Com relação ao Mato Grosso, como que fica nosso estado nesse panorama de não liberdade da mulher? Nós podemos olhar, nós não temos uma mulher na Câmara de Vereadores de Cuiabá. Se a gente olhar também na Assembleia Legislativa, só há uma mulher. A gente pode fazer a medida disso, né? Olhar o quantitativo de mulheres no Tribunal de Justiça. Nós precisamos fazer uma autocrítica das nossas realidades, de fato. Porque elas nos falam, por mais que a gente fale, mas nós temos leis assim que falam de homens e mulheres são iguais perante a lei. Mas a leitura da lei, a prática da lei, não é igualitária. Então, quando eu vou concorrer com alguém, né, imaginem, eu vou apresentar uma campanha pública como mulher. Qual é o olhar que terei da população? Essa desqualificação prévia realmente dificulta muito a participação do feminino. Então é necessário pensar sobre isso. E Mato Grosso, infelizmente, detém índices muito ruins com relação tanto à inclusão do feminino quanto a políticas públicas que ainda precisam ser muito melhoradas. Nós temos a questão do atendimento à mulher, né, as delegacias da mulher, a questão do serviço de saúde, ou seja, a disponibilidade para as meninas estupradas, para as mulheres estupradas da pílula do dia seguinte, nos atendimentos dos coquetéis anti-AIDS. Isso precisa ser no primeiro minuto, porque cada minuto a mais que a mulher fique com o material genético desse estuprador significa contaminação e risco de gravidez. Nós precisamos pensar a humanidade disso, a seriedade do que é necessário fazer, né, para que, de fato, o Brasil venha a cumprir com essas convenções internacionais. Essas convenções, o Brasil é signatário de diversas convenções de direitos humanos, dentre elas a Convenção CEDAW e a Convenção de Belém do Pará, um no ambiente da ONU, outro no ambiente da OEA. Então é necessário que o Brasil cumpra o seu dever de casa. E isso não é necessário tanto gasto. Exemplo, uma política pública de divulgação. Cada vez que aparecer, né, uma imagem desqualificada do feminino na mídia ou impositiva, né, do ambiente doméstico para o feminino, tivesse uma tarja: homens e mulheres são iguais perante a lei em direitos e obrigações. A violência contra a mulher é crime. Que tivesse igual a propaganda de cigarros. Por que mudou o panorama? Proibida, né? Na rede aberta, né? Então, por que de fato houve uma mudança cultural em relação aos cigarros? Porque houve um investimento de conscientização pública. Né? Então, isso é necessário fazer também. E só tem a ganhar é a sociedade como um todo.
Doutora, falando em prevenção, políticas públicas, tem um projeto que a senhora coordena em Várzea Grande, que é justamente com relação, ela trabalha também ações terapêuticas e preventivas, é isso? Fala um pouco para a gente sobre esse projeto. Nós temos um projeto que se tornou um programa de política pública judiciária desde 2014, é o programa Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas, que tem um objetivo muito preciso. Ele vem exatamente para trazer resposta a várias ocorrências de violência que estão alicerçadas na dependência química. Então, nós temos ali índices de violência doméstica e familiar contra a mulher, nós temos maus tratos, às vezes de filhos em decorrência da dependência, e nós temos as outras projeções de crime. Muitos crimes de roubo, de assassinato, estão também dentro desse perfil da dependência química. Então, nós recebemos os processos, e esses processos eles são detalhados, nós fazemos com que essas pessoas envolvidas nessa vulnerabilidade sejam tratadas. Algumas delas com necessidade de profissionalização são profissionalizadas, recebem cursos, e aí nós temos Senai, Senac, Senar, entre outros parceiros que nos auxiliam nessa capacitação dessas pessoas vulneráveis para que haja realmente uma mudança do perfil e uma mudança de rumo, mudança de horizontes. E além de fazer isso, todo esse trabalho de valorização, nós inserimos feiras para divulgar os trabalhos de produção dessas pessoas, ou seja, valorização dessas pessoas, e também desenvolvemos o projeto que também se tornou programa, que é o Escolar. O Escolar vem desde 2017, nós estamos aí já com a 4ª escola entregue. E essa escola, ela é percebida dentro de uma estatística. A partir dos processos, nós mapeamos os bairros que precisam de uma cautela maior, de uma política pública mais efetiva. Então, nós vamos até esses locais, mapeamos as necessidades da escola e fazemos políticas públicas, primeiro, de valorização daquelas pessoas, de conscientização de que todos ali podem contribuir. Há uma reforma da escola, nós entregamos no final biblioteca, brinquedoteca, videoteca, um parquinho, para que essas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade em bairros com os índices mais complexos e complicados possam também se ver valorizadas e partícipes também desse desenvolvimento dessa história, fazendo com que esse aluno tenha mais acesso ao desenvolvimento intelectivo, a melhor formação humana e a essa visão humanizada, de perceber realmente quais são os valores maiores que nós precisamos guarnecer em todo e qualquer ensinamento. Então, o desenvolvimento humano, o material humano é o principal. Então, nós precisamos, de fato, olhar para essa criança em formação. E esse trabalho vem sendo desenvolvido nas escolas para que cada uma seja uma estação preventiva. Então, nós temos as estações terapêuticas dentro do Centro Universitário Univag, e todo o Centro Universitário participa conosco. Nós temos faculdade de Psicologia, Assistência Social, Medicina, Direito, que podem realmente catalogar grupos terapêuticos e formar programas específicos para acompanhamento de pessoas em vulnerabilidades. Então, eu quero também agradecer aqui a prefeita que tem somado nesse sentido, no sentido de também abrir oportunidade para profissionalização de vagas de profissionalização dentro do nosso programa Justiça em Estações Terapêuticas e Preventivas. E o Centro Universitário Univag, que é parceiro nosso desde o início. E essa é uma medida que tem previsão de ser expandida? Ela pode ser expandida em Mato Grosso? Sim, eu fui convocada pelo Tribunal de Justiça, o desembargador Mário Cono me atribuiu essa pasta específica, que é a pasta de prevenção em relação à violência, em relação às drogas. Então, nós vamos estar trazendo aqui para Cuiabá o mesmo programa. Que bom. Bom, essa é uma boa notícia, doutora.
E espero realmente, né, que a gente consiga cada dia mais implantar um pouco mais de conscientização na sociedade em geral, né, porque isso não é independente isso é independente de classe social, né, essa conscientização. Eu quero deixar o espaço, agradecer a sua participação, deixar o espaço aberto para a senhora, para suas considerações finais. Eu que quero agradecer por essa oportunidade de estar aqui nesse programa, pela qualidade do seu trabalho e dizer que a nossa missão como pessoas que se preocupam com os horizontes dos filhos e filhas do amanhã é exatamente contribuir para que a ação consciente, a ação equilibrada, a ação que seja equânime de justiça seja propagada em todos os atos humanos. Então, essas políticas públicas são necessárias e cada um de nós também pode contribuir com a conduta individual na nossa casa, nas nossas relações, nos nossos ambientes de trabalho. Então, parabéns pelo trabalho de vocês que têm esse horizonte de compromisso. Obrigada. Obrigada.